Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui na quinta videoaula de Geografia, finalizando, né, esse ciclo de aulas remotas agora, que foi estabelecido esse período. Esperamos que vocês tenham aproveitado bastante as outras videoaulas, feito todas as anotações necessárias. Se preciso for, voltem lá, façam as suas revisões, as suas anotações para uma maior aprendizagem de vocês, ok? Então, estamos aí já chegando também ao final do ano, desejamos só coisas boas, né? Esperamos nos encontrarmos logo, que tudo isso passe, para que nós possamos nos reencontrarmos, ok? Obrigada. Vamos lá. Nessa quinta videoaula, nós vamos finalizar o continente americano. Né? Na aula passada, nós estudamos o continente americano, aí dividimos, né, em América Anglo-Saxônica, que foi o que a gente estudou na aula passada, e agora nós vamos estudar a América Latina, ok? Em relação à América Latina, ela constitui a região do continente americano, colonizada principalmente por espanhóis e portugueses. Né? Então, nós temos aí um mapinha da América Latina. Nós sabemos que a América Latina é composta pelo México, né? E os demais países da América do Sul, ok? A América Latina ela pode ser regionalizada utilizando-se critérios físicos, econômicos, sociais, históricos, ou ainda a combinação desses dois ou mais critérios. Nessa regionalização do mapa aí, a América Latina apresenta uma divisão pautada em critérios físicos, composição geográfica, históricos e econômicos, né? Então, essa é a divisão da América Latina, né? O porquê da América Latina. Então, vamos lá. Nós vamos iniciar aqui falando sobre a América Latina em relação aos seus aspectos socioeconômicos. Então, nós sabemos que a América Latina engloba o conjunto de países menos desenvolvidos do continente americano, em oposição à parte desenvolvida, que nós já vimos que seria a América anglo-saxônica, né? Que foi colonizada pelos anglo-saxões que a gente já viu lá. As diferenças, então, socioeconômicas existentes entre essas duas porções estão relacionadas principalmente a questões históricas, entre elas o tipo de colonização e também política. Nós vamos ver aqui um pouco. Então, em termos econômicos, a América Latina expressa-se pela sua condição de subdesenvolvimento. Então, tal situação deve-se, em maior parte, pela herança deixada pela colonização de exploração. Lembrando que eu falei anteriormente que a América Latina ela foi colonizada principalmente por espanhóis e portugueses. Então, essa colonização foi realizada pelos povos europeus. Além disso, a maioria dos países é essencialmente agrária. Aqueles que se industrializaram fizeram de maneira tardia. Né? Então, a gente sabe aí que a independência das nações latino-americanas aconteceu em grande parte no século XIX e essas nações apresentaram, bem tardia, né? E essas nações apresentaram problemas socioeconômicos semelhantes má distribuição de rendas, de terras, a exploração, a colônia que ela foi colônia de exploração. Então, houve essa dependência de capitais e tecnologia de países ricos, sobretudo dos Estados Unidos. Então, a gente sabe, dívida externa, inflação, além de precárias condições de vida, a grande parcela da população, ok? E aí, para acabar de completar, um país que já está em subdesenvolvimento, ainda vem uma pandemia, né, que a gente sabe que alterou toda a parte socioeconômica das pessoas do mundo, né, na verdade. Então, eu peguei um dado aqui, a economia da América Latina sofrerá em 2020 seu maior retrocesso em 120 anos. Então, a pandemia terá efeitos devastadores para a economia latino-americana, não só para a economia latino-americana, mas aqui como o foco está na América Latina, já imaginou um país que já está em subdesenvolvimento?
há muitos anos sofrendo com a dependência, sofrendo com a dívida externa, sofrendo com a inflação, a má distribuição de renda entre as pessoas, e ainda vem uma pandemia que vai apresentar seu maior retrocesso em 120 anos, né? Então, é algo muito forte. E por sub-regiões, a maior queda na renda por habitantes ocorrerá na América do Sul, né? 9,4%, seguido pela América Central e México, né? 8,4%. Então, realmente, essa pandemia veio para ser histórica mesmo, né? Em relação aos aspectos socioeconômicos, baixarem todos os rendimentos do mundo. Então, vamos falar agora um pouquinho sobre o país, né? O México. Ele faz parte da América Latina. A gente sabe que a formação territorial do México está associada à expansão dos Estados Unidos para o oeste, né? Os anos seguintes à independência foram de perdas territoriais por meio de guerras e acordos. Os Estados Unidos anexaram os estados de Arizona, da Califórnia, do Novo México, do Texas, né? Além de outros. Então, essa é a parte histórica um pouco assim do México. Nós temos aí a bandeira do México. A gente sabe que uma das maiores economias da América Latina é a economia mexicana. O México ele é rico em recursos minerais e se dedica principalmente à exploração mineral e à indústria. O México é o terceiro país mais populoso da América, é o terceiro país mais populoso da América. A cidade do México, a capital do México, conta com uma população aproximada de 9 milhões de habitantes, né? Então, a gente sabe também que essa concentração de indústrias, ela tem trazido, juntamente com a concentração de veículos, ela tem trazido problemas de intensa poluição do ar em determinadas épocas do ano. Essa tem que parar, né, parcialmente a produção, e os automóveis ficam impedidos de circular também alguns dias da semana, por conta de ter, além de muitos carros poluindo, as indústrias, e aí tem que parar nessa determinada época do ano no México. Então, nós temos aí a fronteira que separa o México dos Estados Unidos, conhecida pela grande presença de grupos migratórios, né, ilegais, a maioria formada por mexicanos que se deslocam em direção ao norte em busca de melhores condições de vida. Professora, mas o México não tem uma economia boa, só que ele é um país subdesenvolvido. Ele é um país, não se esqueçam, que está lá da América Latina, né, em subdesenvolvimento. Então, eles procuram melhores condições de vida. E onde está mais próximo é o seu vizinho poderoso, Estados Unidos, né? Então, muitos desses imigrantes vivem no sul e na costa oeste dos Estados Unidos, né, na tentativa de conter a migração maciça, então, desses mexicanos para o seu território. Os Estados Unidos adotaram algumas medidas, como o amplo controle da fronteira, como o uso de câmeras agora e sensores, vigilância 24 horas com patrulhamento, imagens de satélite, para impedir que, principalmente, os imigrantes, né, os mexicanos, avancem para os Estados Unidos. Eu abri um pouquinho um parêntese aqui para falar também um pouquinho sobre a América Central, que também faz parte da América Latina. Eu vou até colocar aqui o mapinha, né? Então o México está aqui e a América Central está interligada, né? Ou seja, ele é um istmo, né? Um istmo que chama, né? Que une a América do Sul, né? À América do Norte, tá? Então a América Central ela é um istmo que une isso aí. Ela pode ser dividida em continental ou istmo, né? E insular, que a gente chama. As grandes Antilhas, Cuba, Jamaica, e as pequenas Antilhas, né, que a gente chama Trindade e tudo mais. Então, na América Central e Sul há territórios sob o domínio da França, dos Países Baixos, do Reino Unido, e a gente sabe também dos Estados Unidos, né? A gente sabe que a economia de todos os países da América Central, vamos dizer assim, baseia-se principalmente no turismo, atividade favorecida pelo clima tropical, pelo litoral banhado pelas águas e quentes do Oceano Atlântico, né, as praias do Caribe, que a gente chama aí. Então, o turismo é o que domina nessa região da América Central.
Vamos falar um pouco aqui agora sobre a América Andina. Professor, o que seria essa América Andina? Por que o nome? Então, nós temos aqui um mapa da América do Sul, ok? Em destaque aqui, nós temos a Cordilheiras dos Andes, que se destaca, que se estende desde a Venezuela até o Chile. Então, por que que recebe esse nome América Andina? Porque ela é cortada pela Cordilheira dos Andes, ok? Então, é a região que se estende na Cordilheira dos Andes, na porção oeste do continente sul-americano, desde a Venezuela até o Chile. Ele é formado por grandes cadeias de montanhas, como vocês estão vendo aqui, planaltos de altitudes elevadas. Né? Os países andinos eles possuem economia bem diversificada, mas de base mineral. Economicamente, a América Andina destaca-se pela exploração e beneficiamento de recursos minerais e energéticos e por uma agricultura também diversificada. Ela apresenta diversidade de recursos minerais e energéticos, como eu falei, petróleo, gás natural, cobre, estanho, ouro e prata. Então, a exploração desses recursos influenciou a organização desse espaço regional da América Andina. Ainda pegando uma parte do continente sul-americano, nós vamos falar um pouco aqui da América Latina. Professora, por que essa denominação? Quem se inclui na América Latina e o porquê? Então, eu coloquei um mapa aqui para a gente ter a noção do porquê. Então, aqui nós temos a América do Sul, com destaque para Paraguai, Uruguai e Argentina. Então, essa América Latina aqui, vou colocar até o ponteiro aqui. A América Latina, que é formada por Paraguai, Uruguai e Argentina, recebe essa denominação porque parte desses territórios aqui, que constitui a região, é banhada pelos rios que compõem essa bacia platina, também chamada de Bacia do Prata, por isso América Latina. Paraná, Uruguai e Paraguai, né? Paraná, Uruguai e Paraguai, né? Que forma a Bacia do Prata, no caso. Então, a América Latina concentra aproximadamente um terço dessas reservas de água doce disponibilizadas ou disponíveis no planeta e abriga na América do Sul 3 das maiores bacias hidrográficas do mundo, né? A bacia do Amazonas, a bacia do Orinoco, que é como a gente chama, né? E a bacia Platina, que seria essa aqui, ok? Então, como estamos no continente sul-americano, América do Sul, não poderíamos deixar de dar ênfase ao nosso Brasil, né? No que é que ele se destaca economicamente. Então, nós temos aí o nosso mapinha, né? O mapa do Brasil com os nossas sub-regiões. Nós temos 5, né? Sub-regiões. E, professora, o Brasil é considerado uma potência na América Latina por causa do tamanho de sua economia e da influência política que exerce sobre os demais, vamos dizer assim, países da região. A agropecuária brasileira. A gente sabe que a agropecuária é uma das principais atividades econômicas desenvolvidas hoje aqui no Brasil e consiste na exploração desse espaço rural por meio do plantio e da criação de animais de corte em larga escala. Né? Trazendo aqui para a realidade, nós sabemos que Luiz Eduardo Magalhães, que é a cidade que nós vivemos hoje, a gente sabe que vive essa realidade do agronegócio, né? Da agropecuária muito forte aqui. Então, do espaço, né, rural por meio do plantio e da criação de animais de corte em larga escala. Então, esse setor agropecuário representa mais ou menos cerca de 6% do PIB do país. Esse principal produto agrícola de exportação é a soja, que representa cerca de 30% de toda a produção mundial. Ele se destaca também na produção e exportação de café, açúcar, milho, algodão, dos rebanhos bovinos e aves também, a gente sabe. E esse agronegócio, ele liga a produção, a industrialização e comercialização dos produtos, que é o que a gente vê bastante aqui também em Luiz Eduardo, né? A produção no campo vai para a industrialização e depois para a distribuição, para a comercialização desses produtos em diversas partes do mundo, né? Que é o foco do Brasil, que é essa agropecuária, vamos dizer assim. E vou deixando aqui para vocês agora uma mensagem
final desse final de ano, que a gente sabe que foi um ano atípico, né, que foi um ano de muitas dificuldades de se reinventar, mas que nós não perdemos, nós não podemos deixar perder a nossa fé e a nossa coragem, né, então deixar uma mensagenzinha aí. Por ter ultrapassado tudo com saúde, determinação e vontade de renovação, obrigada 2020 por tudo que me ensinou e que vem um ano muito melhor para todos nós. Então a gente sabe que foi um ano de aprendizado 2020 também. Feliz 2021, que a gente continue cultivando bons sentimentos e perseguindo sonhos que ainda não foram alcançados com uma dose extra de motivação, né? Então esses sonhos eles não podem parar, né? No nosso coração, então eles têm que ser avançados, né? Então a esperança de alcançar algo melhor para a nossa vida e a dose extra é motivação. Né? Motivação para estudar, motivação para continuar, ok? Um beijo, um grande abraço e que venha 2021, que nós possamos nos encontrar logo, logo. Obrigada.